Olá, estou de volta com o 13º filme do James Bond, 007 contra Octopussy, um filme de 1983 e o sexto filme com o Roger Moore. O filme continua tratando sobre a temática da Guerra Fria, mas dessa vez de forma mais específica, abordando a rivalidade, a guerra de forças entre dois grandes pactos que foram firmados logo após a Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles é a OTAN, ou NATO, o Tratado do Atlântico Norte, e o outro é o Pacto de Varsóvia, já extinto. Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, algumas nações resolveram unir forças militares contra uma possível ameaça de um inimigo em comum. Eles estavam com aquele trauma, né, com relação à Alemanha, ali, toda aquela questão da guerra. Depois da derrota da Alemanha, a própria União Soviética havia se tornado muito poderosa militarmente, né, muito influente, tanto que se formaram os dois blocos, né, o bloco socialista ali, formado pela União Soviética e os seus aliados, e o bloco capitalista ou ocidental, liderado pelos Estados Unidos. Então, algumas nações resolveram se unir, inicialmente com o Pacto de Bruxelas e depois veio a se tornar então a OTAN, contra essa ameaça desse poderio militar da União Soviética. Nisso já havia divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, né? E quando a Alemanha Ocidental resolveu então se unir a esse pacto, né, a OTAN, eles resolveram então, do outro lado, né, liderados ali pela União Soviética, também formar um pacto de união, que seria então o Pacto de Varsóvia, formado pela União Soviética, a Alemanha Oriental e os países do leste europeu, mais aquelas nações que estavam mais distantes, né, como Cuba, por exemplo, que também estava alinhada e aliada a esse bloco e esse pacto. E o filme começa justamente na Alemanha Oriental, onde um outro agente do MI6, o 009, está fazendo uma investigação. Logo no início do filme, ele está disfarçado de palhaço e é perseguido por dois irmãos gêmeos atiradores de faca que estavam trabalhando em um mesmo circo. Ali ele consegue fugir, ele é atingido, tá, por uma faca e consegue fugir por um rio, chegando à margem da Alemanha Ocidental. E ele consegue chegar então à embaixada dos Estados Unidos, segurando na mão uma peça muito valiosa, um ovo de Fabergé. Esse agente estava investigando justamente uma rede de contrabando de joias ali na região, né? Qual a finalidade, qual é a verdadeira intenção, porque havia uma suposição desse grupo, né, estar usando recursos financeiros desse contrabando de joias para fins militares, né? Esses recursos aí para aumento do seu poderio militar, de compra de armas, né, e contrabando ali também de material nuclear. Os ovos de Fabergé eram muito famosos por serem encomendados pelo czar da Rússia, o Nicolau, para presentear sua esposa, a czarina Alexandra. Esse artista, Fabergé, confeccionava esses ovos de Páscoa, cravejados ali de joias preciosas e que sempre tinha no seu interior alguma surpresa, no caso ali uma miniatura de alguma dos objetos ali da família imperial, né, dos czares. Nesse caso desse ovo do filme, ele trazia dentro uma miniatura da carruagem imperial. Então eram ovos de muito valor, né, assim, valor inestimável mesmo, e que foram confiscados na época da queda dos czares, né, da derrubada ali da monarquia russa, né, sobre a qual, inclusive, eu fiz um vídeo já há alguns anos, onde eu fiz muita pesquisa, tá? Li muito a respeito dessa queda sobre a família Romanov de modo geral, né, por quem eu tenho
um enorme apreço pela história, né? Foi uma história muito trágica também, e eu recomendo fortemente que vocês assistam a esse vídeo meu, onde eu falo então sobre a família Romanov. Mas continuando aqui então com a história, esse ovo Fabergé, ele é a única pista, é o elo de conexão entre essas investigações, e eles descobrem que esse ovo que o 009 tinha em mãos era, na verdade, uma réplica, e que o verdadeiro ovo iria então ser leiloado na Sotheby's. James Bond então vai até esse leilão e inclusive faz vários lances, né, porque eles querem investigar quem estaria tão interessado em adquirir esse ovo, né, e por qual motivo, né? Então ali ele pega o fio da meada através desse leilão na Sotheby's. Ali ele descobre então que um príncipe afegão que estava refugiado na Índia foi quem arrematou esse ovo. Ele e, logicamente, uma bela mulher que o acompanhava, né? E dali ele segue então para a Índia, que é o primeiro destino do James Bond, é a primeira locação. Nas suas investigações na Índia, James Bond descobre então a conexão desse príncipe Kamal com uma misteriosa mulher que vive numa ilha que não é permitida para homens, e essa mulher tem o codinome de Octopussy. É aí então que vem a relação do filme, né, o nome do filme, com essa misteriosa mulher. Ali a gente vem a descobrir então que ela era filha de um ex-espião do MI6 também, mas esse pai dela, ele acabou se corrompendo, tá? Ele participou de uma operação de contrabando de ouro, e o James Bond no passado tinha sido designado para descobrir, para investigar essa operação, né? E descobriu então essa participação do pai dela nesse desvio desse ouro. E ele, em vez de entregá-lo às autoridades, ele deu ali, por consideração, ele deu a opção dele ter uma saída honrosa. Nesse caso, ela não tinha um desejo de vingança com o James Bond por ter descoberto seu pai, e sim um certo respeito e até gratidão por não tê-lo entregue para uma corte marcial, né, e deixado com que ele tivesse uma morte um pouco mais honrosa, digamos assim. E essa então é a conexão dessa mulher, líder aí dessa ilha, com esse mundo da espionagem, né? Só que ela, no convívio com seu pai, também acabou pegando jeito pelo contrabando e acabou fundando o seu próprio negócio. Então, na verdade, ela é uma líder de uma quadrilha de contrabandistas, no caso ali de joias, tá? E que faz parte, está diretamente ligada com essa rede de contrabando que o primeiro agente estava investigando, né? Ela cuida ali da logística, da operação mesmo, do transporte desse material, dessas joias, através de um circo. Ela é dona de um circo, que era onde o agente anterior estava disfarçado, né? E com essa permeabilidade ali pela Alemanha Oriental, né? A permeabilidade do circo, que consegue transitar entre a Alemanha Oriental e Ocidental, ela tinha essa possibilidade de fazer o transporte das joias, né? Então o circo dela era usado para isso. E o que seria essa ilha dela, né? Essa ilha, na Índia, é que eles desvirtuaram um pouco as coisas, tá? Essa é uma crítica que eu faço aos filmes do James Bond, que eles pegam temas, coisas locais, e para inserir de forma meio aleatória na trama, e acaba desvirtuando a real finalidade, né? No caso aqui, ela tem essa ilha como se fosse um ashram, né? Ashrams são locais na Índia onde as pessoas vão em busca de evolução espiritual, né? De conhecimento, de autoconhecimento. Então é uma coisa assim extremamente positiva, legal, é muito interessante, né? Uma coisa milenar. E aqui ele usa então esse ashram da Octopussy para ser um local onde ela treinava essas mulheres, então, para serem fazerem parte ali da quadrilha dela, né? Então, é uma coisa que eu achei que desvirtuou muito. E ela tem esse nome porque o pai também era
um amante ali da biologia, né? Ele gostava de estudar os polvos, né? E deu esse apelido para ela, né? Uns nomes. Então ela adotou esse nome como ali um codinome para ela. E ali naquele bloco socialista, onde eu falei que está o cerne da história, eles estão fazendo uma reunião e nós temos o general Gogol de volta aqui no filme representando a Rússia, mas temos outros elementos que são um pouco mais radicais, né? Até hoje a gente tem isso, né? Nos dias de hoje a gente tem ainda esses blocos que são associados aí, o bloco socialista, e sempre tem um que é mais beligerante, né? Aqui no caso é o general Orlov, que seria o general da parte da Alemanha Oriental. Ele bolou um plano, ele quer realmente dominar ganhar mais território, né? Não apenas aqueles países aliados, mas ele quer avançar por toda a Europa, inclusive a Europa Ocidental, e ele é totalmente desencorajado nessa reunião pela própria União Soviética, né? Ali representada pelo general Gogol, que acha um total absurdo no momento desses. O que é mais interessante para eles é que haja realmente um equilíbrio, tá, de forças, que não haja nenhum tipo de investida, principalmente nuclear, porque a resposta seria à altura, né? E é ao que ele rebate, dizendo que não, que o Ocidente, ele faz aqui uma crítica fortíssima ao Ocidente. Tá? O filme faz essa crítica, né, através desse general Orlov, falando que o Ocidente está dividido, está acovardado, está corrompido, né? Porque, de fato, o Ocidente vem passando até os dias de hoje por uma crise muito forte, né, de descaracterização da sua cultura, né, das suas raízes, uma divisão muito grande. Né? Então, aqui essa crítica que o filme faz ao Ocidente, mas vai fazer a parte socialista também. Como ele é desencorajado, né, ali a seguir com seus planos, né, ele não encontra aliados ali naquele grupo, ele resolve agir sozinho. Então ele se une a esse príncipe, o Kamal, para levantar esses recursos através do contrabando de joias. E qual era o objetivo dele? Fazer com que uma bomba nuclear explodisse na embaixada na Alemanha Ocidental, né, na parte ocidental, como se fosse um acidente, e para forçar com que houvesse o desarmamento do Ocidente e dessa forma ficasse mais fácil ali de haver essa investida, então, por parte ali dos socialistas, né? Mas isso foi da cabeça dele, tá? Não foi ali pactuado entre os demais, né? E demonstrava também um risco verdadeiro para aquela época, porque com todas essas bombas, né, a questão nuclear começando, as pessoas se sentiam ameaçadas ou por um ataque ou mesmo por um acidente. Então era algo que refletia as inquietações da sociedade naquele momento. E ele usava esse contrabando das joias não apenas para levantar recursos, né, com as falsificações das joias, mas também para colocar no próprio interior. Inclusive, o interior desse ovo Fabergé iam peças nucleares que para eles eram mais importantes, né, mais valiosas do que o próprio valor da joia em si. Então essa rede, essa trama estava sendo usada. E a Octopus, ela não tem conhecimento de todo o plano, tá? O objetivo dela é ali financeiro, tá? Ela é uma hábil estrategista. Ela que como Bond Girl, ela não é como as demais, né? Que seria ali muito novinha, frágil e tudo mais. Ela não. A atriz é uma atriz sueca. Ela já tem 38 anos, tá? Ela já é mais madura. Ela é tida como uma das Bond Girls mais bonitas de todos os filmes do James Bond. Ela é belíssima, realmente. Mas aqui ela já é uma mulher mais madura, ela uma líder ali, né, para suas discípulas, né, digamos assim, ali naquela ilha. E o James Bond então vem a se envolver com ela, e ela, ao perceber que está sendo usada e que foi traída até, ela acaba mudando de lado e passa então a agir, a atuar ali junto com o James Bond.
Logo no começo do filme, no prólogo, né, que sempre tem aquela introdução, uma cena ali desconectada da história do filme como um todo, mas o James Bond, ele está numa ilha, tá, uma ilha do Caribe fictícia, uma ilha socialista, que logicamente a gente associa à ilha de Cuba, tá? É muito clara essa associação. E ali então ele também está numa missão muito breve e acaba conseguindo se desvencilhar ali de um míssil também, usando um jato monomotor, acho que é um dos menores jatos do mundo, ficou muito famoso esse jato na época, que é o Acrostar. Esse jatinho, que realmente é muito pequeno, do tamanho de um veículo, mais ou menos, tanto que no final ele para ali num posto de gasolina para abastecer, como se fosse um carro mesmo, ele volta depois em outro filme mais adiante. Mas aqui a crítica é justamente não apenas para zombar, né, ali da ilha de Cuba, como também para mostrar a fragilidade, né, como uma inteligência britânica conseguiria facilmente se infiltrar ali nos meios militares, na mais alta cúpula militar da ilha. Esse filme também é baseado em um dos contos do Ian Fleming, tá? E, inclusive, o nome de um desses contos é Property of a Lady, que faz a menção tanto ao ovo, que era propriedade de uma dama, né? No caso ali, foi dado de presente, como a própria ilha da Octopussy. Então, esse Property of a Lady, ele é mencionado ali também no filme, tá? O conto em si, mas essa menção tanto ao ovo de Fabergé como à ilha da Octopussy. Uma referência muito sutil aqui que passou também foi a questão dos jogos de dados, tá? Na Índia, porque o Kamal era dono de um hotel e um cassino ali na Índia, onde o James Bond vai então fazer essa aproximação com ele, né? Ele acaba então ganhando do Kamal nos jogos de dados. E o jogo de dado na Índia, ele tem um sentido que remete ao Mahabharata, os textos muito antigos, né, de mais de 5.000 anos, onde um dos príncipes Pandavas ali, o Duryodhana, ele perde o seu reino, né, todo o reino da família, nos jogos de dados também. Ele é um dos irmãos do Arjuna, né, do príncipe Arjuna, lá do Bhagavad Gita. Então, aqui o jogo de dado é mencionado também na Índia, não sei se foi propositalmente, tá? Acredito até que não, mas eu vi essa conexão, achei interessante. Tá bom, gente? Então, sobre esse filme de hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like, deixem nos comentários também o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.